Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre as leis de Newton. Então a gente vai aplicar o que a gente viu no vídeo anterior sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia, a segunda lei, que é uma lei que permite calcular a força resultante que atua nos corpos, e a terceira lei de Newton, ação e reação. Então a gente tem que relembrar os conceitos do vídeo anterior sobre leis de Newton e sobre introdução à dinâmica também, né? Sobre identificação das forças que atuam em cada movimento para a gente resolver alguns problemas. O exercício número 1, a gente vai dar uma olhada agora. Uma folha de papel está sobre a mesa do professor e sobre ela está um apagador. Dando-se com violência um puxão horizontal na folha de papel, esta se movimenta e o apagador fica sobre a mesa. Uma explicação aceitável para essa situação é: letra A, nenhuma força atuou sobre o apagador. Letra B, a resistência do ar impediu o movimento do apagador. Letra C, a força de atrito entre o apagador e o papel só atua em movimentos lentos. Letra D, a força de atrito entre o papel e a mesa é muito intensa. Letra E, a força de atrito entre o apagador e o papel provoca no apagador uma aceleração muito inferior à da folha de papel. Então, no exercício número 1, a gente tem o seguinte: sobre a mesa de um professor está uma folha de papel, sobre a folha de papel, um apagador. Dando-se um puxão na folha de papel, o apagador permanece no mesmo lugar. Então, quando puxa a folha muito rápido, o apagador continua no mesmo lugar. E aí, o que acontece nessa situação? Vamos lembrar lá da primeira lei de Newton. Um corpo em repouso, então um corpo parado com velocidade zero, tende a permanecer parado, tende a manter o seu estado de repouso até que uma força atue sobre ele. Ou um corpo em movimento uniforme, em movimento com velocidade constante, mantém o seu estado de velocidade constante, de movimento em velocidade constante, até que uma força atue sobre ele. Então, nesse caso, o que acontece? A folha tem um apagador apoiado sobre ele, mas quem sofre a força, quem é puxada, é a folha. O apagador não vai receber ação de nenhuma força. Então, pela primeira lei de Newton, a tendência do corpo em repouso é permanecer em repouso. Por isso que ao puxar a folha muito rápido, né, dá um puxão violento na folha, o apagador permanece no mesmo lugar, porque nenhuma força atuou sobre ele. Então, na questão número 1, a opção correta seria a letra A, devido à primeira lei de Newton, a lei da inércia. Vamos ver agora o exercício número 2. Na superfície da Terra, onde g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta apresenta peso igual a 700 newtons. Determine, letra A massa desse astronauta. Letra B, em uma expedição à Lua, onde g é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, qual será o peso desse astronauta? Então, no exercício número 2, a gente tem um astronauta que na superfície da Terra ele tem um peso. Então, tem uma força-peso atuando sobre ele ali na Terra de 700 newtons. Então, eu sei o valor dessa força-peso na Terra. E a gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, primeiro, a gente precisa saber a massa desse astronauta. A gente sabe o peso, a força-peso que atua sobre ele. E na letra A pede para calcular a massa dele. Como é que a gente faz? Usando segunda lei de Newton, a lei que permite a gente calcular a força resultante que atua sobre o corpo. Nesse caso, a gente tem o valor da força, que é a força-peso, 700 newtons. E a gente quer descobrir a massa, quer descobrir o valor do m aqui. A aceleração é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Se a gente resolve essa conta, 10 passando para o outro lado do igual, como é que ele multiplica? Vira uma divisão. Massa vai ser 700 dividido por 10. 700 dividido por 10 é igual a 70 quilogramas. Estou calculando massa. A unidade de massa é o quilograma. Então, já sei que a massa do astronauta é 70 quilogramas. Na letra B, a gente vai supor que ele foi para a Lua. E na Lua, a aceleração da gravidade é diferente da aceleração da gravidade na Terra.
Se na Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado, na Lua a aceleração da gravidade é bem menor. É aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, eu quero saber o peso do astronauta ao ir para a Lua. Como a gente sabe, a força-peso varia de acordo com o valor da aceleração. Nesse caso, o valor da aceleração da gravidade. Agora, a massa não muda. Então, se a gente sabe a massa do astronauta quando ele está na Terra, a gente sabe a massa dele em qualquer lugar do espaço. Porque essa massa não varia. É 70 kg na Terra, na Lua e em qualquer outro ponto do espaço. Para a gente calcular a força-peso, o peso dele na Lua, a gente vai usar de novo a segunda lei de Newton. Só que agora, ao invés de procurar a massa, a gente vai procurar a força resultante. Essa força resultante é a força-peso. A gente vai chamar de P, tá? O peso dele na Lua, então, ó, na Lua, vai ser a massa dele, que é os 70 kg, então vai ser a massa, vezes a aceleração da gravidade na Lua, porque eu quero saber o peso na Lua. Substituindo esses valores, olha o que a gente vai encontrar. M é 70 kg, gravidade na Lua, 1,6. Multiplicando 70 por 1,6 vai ser 112 newtons, porque peso é uma força. Então, na Lua, o peso dele vai ser igual a 112 newtons. Olha que interessante. A gravidade na Lua é bem menor que a gravidade na Terra e o peso do astronauta na Lua é bem menor que o peso dele na Terra. Então, quando a gente pensa em força-peso, a gente tem que lembrar que ela está sempre relacionada com a aceleração da gravidade do corpo e esse valor vai influenciar, então, nessa força. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 3. Um carro com massa de 1.000 kg, partindo do repouso, atinge uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Calcule a intensidade da força resultante exercida pelo carro. Então, no exercício número 3, a gente tem um carro que ele partiu do repouso, então ele estava parado, e ele começa a se movimentar, e ele tem uma massa de 1.000 kg e vai atingir uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. E aí pede a força resultante que vai atuar sobre esse carro ao se movimentar, com essa aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente quer calcular a força resultante, a gente sempre vai recorrer à segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton, a gente tem que lembrar lá que é força resultante, soma das forças, igual a massa, vezes a aceleração. Essa força resultante é justamente a soma das forças, é o que a gente quer calcular aqui. Então, a gente quer calcular justamente a força resultante. Para a gente calcular, a gente vai usar então, ó, força resultante igual a massa, que é 1.000, vezes a aceleração, 3. Multiplicando, 1.000 vezes 3 vai ser uma força resultante de 3.000 newtons. Então, nesse exercício número 3, a gente consegue calcular essa força resultante aqui que a gente estava buscando, usando a segunda lei de Newton também. Então, vamos encerrando aqui os nossos exercícios sobre leis de Newton desse vídeo. Nesse vídeo, a gente só viu duas leis, né? A primeira e a segunda. Mas no vídeo anterior, a gente fez exercício também sobre a terceira lei de Newton. Então, é legal saber a diferença entre as três leis e saber como aplicá-las a cada problema, tá? Entender o que o problema está pedindo ali. Às vezes é uma questão de interpretação, como foi o exercício número 1, que a gente precisou lembrar da primeira lei para interpretar o que estava acontecendo. Às vezes vai ser um problema que vai envolver algum tipo de cálculo e aí a gente vai recorrer à segunda lei de Newton. Então, é importante sempre praticar exercícios. É o que eu repito sempre que a gente está fazendo exercício aqui nos vídeos. Praticar. Física é prática. É também aprender os conceitos, é claro. Se a gente não souber a teoria, como a gente vai praticar os exercícios, mas é praticar. Não adianta só assistir o vídeo e entender se não praticar, tá? Então, aqui a gente encerra o nosso vídeo de hoje.